Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 89º encontro. Trabalhar Mateus, capítulo 26, do versículo 17 a 25. Ouçamos nossa leitura. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: Vão à cidade, procurem certo homem e lhe digam: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, será que sou eu? Jesus lhe respondeu: É como você acaba de dizer. Esse é o texto que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Versículo 17. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? No primeiro dia dos ázimos, do pão sem fermento, assim é chamado o dia da Páscoa. Com este primeiro dia se inicia uma semana na qual se come o pão ázimo. Os discípulos se apresentam a Jesus e perguntam onde ele quer que sejam feitos os preparativos para a Páscoa. Jesus age com vontade soberana. A Páscoa é a grande festa. Os discípulos se sentem-se responsáveis para procurar um lugar onde possam comer a Páscoa, comemorar a Páscoa, segundo a prescrição da lei. Jesus forma com eles uma família. Ele fará a ceia, como todo pai de família em Israel faz. A Páscoa designa um contexto histórico do relato. A festa judaica da Páscoa. Jesus celebra a Páscoa de acordo com o rito pascal judaico. Mas com o primeiro dia dos ázimos, Jesus teria celebrado a Páscoa conforme o calendário não oficial, na quinta-feira, visto que os judeus, segundo João, os judeus celebravam a refeição pascal à tarde de sexta-feira. João capítulo 18, versículo 28, João capítulo 19, versículo 14 e versículo 31. Pela dificuldade de antecipar o rito judaico, Jesus teria instituído a Eucaristia durante uma refeição de despedida. Mas devemos afirmar que a refeição de Jesus realizou-se no ambiente da Páscoa judaica. Talvez seja por isso que nós celebramos a instituição da Eucaristia na quinta-feira. A festa da Páscoa é a ocasião em que Jesus seria entregue para ser crucificado. Mateus capítulo 26, versículo 2. Versículo 18. Jesus respondeu: Vão à cidade e procurem certo homem e lhe digam: O mestre manda dizer: Meu tempo está próximo, eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os meus discípulos. Jesus dá instruções aos discípulos
dando assim avisos prévios em lugar, de uma requisição. Jesus se refere a ele mesmo como mestre. Jesus conhece e controla a situação e dá ordem aos discípulos e ao que receberá Jesus em sua casa, o anfitrião. Provavelmente já foi antecipado com ele esta sala para celebrar a Páscoa. Jesus já havia determinado a casa e tratado com o dono da casa. Então Jesus manda os discípulos a uma pessoa conhecida dele e amiga para notificá-la que quer celebrar a ceia pascal na casa dele, na casa dela, dessa pessoa. Jesus é o Senhor da igreja e sua vontade é imperativo supremo. O tempo está próximo. O tempo evoca o desígnio de Deus que realiza os desígnios em tempos determinados. Agora, na Páscoa, é o tempo da morte e glorificação de Jesus. É o tempo culminante da sua existência e decisivo para a realização dos planos divinos. Na passagem do Evangelho, Mateus capítulo 8, versículo 29, os demônios lhe haviam dito: Tu viesses aqui antes do tempo para nos atormentar? Agora nós vemos o tempo está próximo. A hora da vitória contra as forças da morte e do mal está se aproximando. Versículo 19. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Os discípulos realizam a ordem de Jesus e preparam a Páscoa. Jesus está no controle da situação. Tudo preparado para o tempo de Jesus, que é da sua crucificação e ressurreição. São João sempre diz a hora de Jesus. A hora de Jesus é a hora da sua paixão, morte e ressurreição. Versículo 20. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Ao escurecer, começa o novo dia. São 13 aqueles que celebram a Páscoa, segundo o direito. Os 12 têm sentido novo, é o novo Israel que celebra a nova Páscoa. A observação dos 12 é importante porque deixa claro que ninguém mais estava presente na última ceia. Diferente do costume judaico de fazer a refeição com as mulheres e crianças presentes, a Páscoa será celebrada só com os 12. Versículo 21. Enquanto comiam, Jesus disse: Eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Trair evoca aqui que um dos discípulos entregará Jesus. É uma novidade para os discípulos. As palavras de Jesus predizem o evento futuro. Os 12 evocam a história que fizeram com Jesus, desde o chamado para serem apóstolos, Mateus capítulo 10, versículo 1 a 2, versículo 5. Participam do ensino, capítulo 11, versículo 1. E o caminho da cruz, Mateus capítulo 20, versículo 17. Aquele que trairá participou de tudo que Jesus fez e ensinou. Teve a intimidade de amizade com Jesus. O próprio Jesus o chamou para formar os 12. A traição não é algo imprevisto. Jesus sabe quem será. De Jesus nada escapa, nem aquilo que fará Judas Iscariotes. Versículo 22. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Os discípulos tratam Jesus como mestre de Senhor. Foi uma surpresa para os apóstolos saber que um deles irá trair Jesus. Jesus não está surpreso pelo que acontecerá com ele. A reação dos discípulos foi de tristeza e espanto.
Jesus se coloca na cena com seus discípulos. E ali, dentre um deles, os discípulos, pergunta a Jesus: será que sou eu? Um deles não, todos perguntam a Jesus, né? Será que sou eu? Eles ficam espantados diante daquilo que Jesus havia anunciado, falado. Versículo 23. Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Põe a mão no prato. É aquele que aparentemente vive de comunhão, mas está decidido a trair Jesus. Jesus sabe quem é o traidor, mas não o nomeia, embora não esteja surpreso por aquilo que acontecerá. O traidor, então, não é um estranho, mas é aquele que põe a mão no prato. Isto é alguém que tem intimidade com Jesus. É um membro do grupo dos 12, que foi escolhido para apóstolo. Versículo 24. O Filho do Homem vai morrer conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Vemos neste versículo a gravidade daquilo que fará Judas. Sabemos que tudo entra no desígnio divino anunciado nas Escrituras. Mas o gesto de Judas não tira a responsabilidade do que ele fez. O traidor merece a terrível advertência de Jesus. Ai daquele que trair o Filho do Homem. É uma advertência, não uma condenação. O traidor se torna, ao entregar Jesus, indigno da vida. Como alerta, Jesus fala para ver qual é a realidade, a forma como ele vai reagir diante daquilo que Jesus fala. A paixão de Cristo Jesus é uma vontade divina, mas a crucificação não é o verdadeiro objeto da vontade divina. Deus não se compraz com a morte do Filho, mas pede ao Filho fidelidade a todo custo, mesmo ao preço da sua própria vida. Por isso a traição de Judas e os que irão matar Jesus são responsáveis. Esta ação é um pecado. Pecado no sentido de erro. Versículo 25. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, será que sou eu? Jesus respondeu: é como você acaba de dizer. Para os outros apóstolos, Jesus é o Senhor, versículo 22. Para Judas, Jesus é mestre. Ao dizer Judas o traidor, mostra que as palavras de Jesus sobre a traição é verdade. Judas é o enganador. Ele está procurando a oportunidade para trair Jesus. Ao chamar Jesus de mestre, ele usa um título que Jesus havia proibido aos discípulos nos versículos capítulo 23, 7 e 8. Jesus declara que Judas, já pela sua pergunta, manifesta ser o traidor. Então esse é o nosso comentário para essa parte. Depois, no próximo encontro, vamos falar da instituição da Eucaristia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.